Bom dia, turminha da Cecília. Tudo bom com vocês? Vamos agora para uma explicação sobre potenciação de números racionais. Aqui é a professora Bibi de matemática. Olha só, as regras da potenciação com números racionais, observe aqui, com números racionais são as mesmas das frações, porém devemos nos lembrar de que a regra da potenciação dos inteiros deve ser aplicada aos racionais também. Agora faremos uma breve revisão sobre potenciação, só para lembrarmos um pouquinho. Temos aqui o número 2 e temos aqui o número 3. Esse número 2 aqui, na potenciação, é chamado de base, ok? O número 2 é chamado de base. E esse número 3 aqui, acima da base, é chamado de expoente. Então, nós temos a base e nós temos aqui o expoente, ok? Essa base aqui, ela vai, na potenciação, ela vai ser repetida quantas vezes o expoente indicar. Nesse caso aqui, o expoente é o 3, que na potenciação nós chamamos de cubo. Mas tem pessoas que chamam de terceira potência e está certo. Temos então aqui o 2, base 2, que vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Olha só, 2 vezes o 2 vezes o 2. Base 2 elevada ao cubo. 1, 2, 3. Está observando aqui? Multiplicado. Nós estamos multiplicando a base 2 por ela mesma. Quantas vezes? 3. Por quê? Porque o expoente é o 3. 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Ok? 2 ao cubo equivale a 8. Mais um exemplo aqui, nós temos 7 negativos elevado ao quadrado. Observe, a base é 7, ela vai ser multiplicada por ela mesma 2 vezes aqui. Não é 7 vezes 2, é a base 7, multiplicada por ela mesma 2 vezes, ó. 7 negativos vezes 7 negativos. 2 vezes por quê? Porque o expoente aqui é que vai indicar quantas vezes eu irei multiplicar a base por ela mesma. Se aqui tivesse 10, eu multiplicaria o 7 por ele mesmo, 7 negativo, 10 vezes, ok? 7 vezes o 7, 49. Menos e menos, mais. Ou lembre-se da regrinha, base, quando ela é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo. Aqui nós temos também algo para relembrar. Olha só, a base elevada a 1 tem como potência a própria base. A base elevada a 1 tem como potência a própria base. Por exemplo, se eu coloco aqui 2 elevado à primeira potência, eu vou colocar como resposta a própria base, o 2 aqui. 2 elevado à primeira potência é 2. Vamos aumentar um número e colocar 630. Elevado à primeira potência
vai dar a própria base, que é 630. Observaram? Então, mais uma coisinha para relembrarmos. Quando a base, estiver elevada a 1, base elevada a 1, o resultado será a própria base, ok? Temos aqui um exemplo racional. Olha só, 8 nonos elevado à primeira potência, resultado a própria base, 8 nonos. 3 quintos negativos elevado à primeira potência, 3 quintos negativos. Outra coisinha. Toda base diferente de 0 elevado a 0 tem como resultado a unidade. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa regrinha na matemática só tem exceção quando a base aqui, no caso, é o próprio 0. Mas, diferente disso, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Pensa em um número, vamos supor, 0,34 ou 34 centésimos. Elevado a 0, o resultado 1, ok? Aqui eu tenho 100 sobre 111 negativos elevado a 0. Olha o resultado, 1. Esse aqui, 1. Mas veja só, gente, olha, não esqueça que o A, ou seja, a base, nesse caso, ela tem que ser diferente de 0. Nós já estudamos que 0 elevado a 0 na matemática é uma indeterminação, tá certo? Mas quando a base é diferente de 0, nós temos como resultado o número 1. Vamos relembrar também as potências de base 10. Potências de base 10. Quando o expoente é positivo, olha só como é muito fácil. 10 à quarta, você vai colocar o 1 e observar o expoente. O expoente é 4, coloque 4 zeros. 10 elevado ao cubo. Você vai colocar o 1 e observar o expoente aqui, ó. O expoente é o 3, então 1, 2, 3, 3 zeros. 10 elevado ao cubo, veja, expoente positivo. 10 elevado ao cubo, aqui nós estamos vendo 1000. 10 elevado à quinta potência. Eu coloco 1 e quantos zeros eu coloco agora? 5, muito bem, porque o expoente aqui é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 100.000. Eu tenho 10 elevado à sexta potência. Coloco o número 1 e quantos zeros? Muito bem, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, quando a base é 10 e o expoente é positivo, muito simples, ó. O número 1, olha só a regrinha aqui, ó. Coloca-se o número 1 seguido de tantos zeros quanto determinar o expoente. Seguido de tantos zeros quanto determinar o expoente. Aqui foi 4, 4 zeros. 3, 3 zeros. 5 expoentes, 5 zeros. O expoente 6, então eu coloquei o 1 e 6 zeros, ok? Quando o expoente for positivo, eu vou colocar o 1 e observar aqui qual é esse meu expoente para colocar a representação dele em 0. Temos agora quando o expoente é negativo. Já vimos quando ele era positivo. Agora vamos lá.
Expoente negativo é composto de tantas casas decimais quanto determinar o expoente. Começa com 0 e termina sempre em 1. Observe aqui agora, 10 elevado à quarta potência, mas agora a quarta potência negativa. Olha só o exemplo, esse mesmo aqui. O expoente é 4, certo? Verifique que quando era positivo, eu iniciava com o número 1. O expoente positivo, eu coloco primeiramente o número 1. Quando o expoente é negativo, é invertido. O último aqui, ó, vai ser o número 1. Eu começo sempre com 0, sempre começo com 0, e observa aqui o expoente quanto? 4. Então, eu tenho aqui, ó, 1, eu sempre começo com 0, mas um 0 já está aqui. Agora, eu conto mais 3 zeros, olha, 1 0, 0, mais 2, 3, 4. Observe aqui, quantos zeros nós temos? 4 zeros, só que o primeiro 0, sempre, ele vai ser diferenciado, ele vai ser separado dos demais pela vírgula, porque estamos tratando de números menores que o 0, são números negativos. 10 elevado à quarta potência negativa, número 4 aqui, 1, 2, 3, 4 zeros. E o último número vai ser o número 1. O primeiro número no expoente positivo é o 1. E no expoente negativo será o 1, tá bom? Eu tenho aqui 10 elevado, sempre, amores, estamos tratando da base 10, ok? Estamos tratando da base 10. 10 elevado à sétima potência negativa. Sétima potência. Observe quantos zeros terá? Muito bem, 7. Como a potência é negativa, eu vou iniciar com 0, olha, um 0 já está aqui, eu sei que são 7. 1, que é separado com 0, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 1, porque são 7. Ok? Quantos zeros? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora coloca-se o número 1. Ok? Temos mais aqui 10 elevado ao cubo negativo. Quantos zeros? 3. O primeiro eu coloco separado por vírgula. Então, falta mais 2. 1, 2, 3, seguido do número 1. Ok? A base negativa, temos aqui, ó, expoente par, resultado positivo, quando a base é negativa, só para lembrar, tá bom? E quando o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. 3 negativos elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81 positivo. Por quê? Porque a base é negativa, mas o expoente aqui é par, o número 4. Já que deu negativo, deu 27 negativos. Por quê? Porque o expoente aqui é o 3. 3 é ímpar. Mais uma coisa, propriedade das potências de números racionais. Vamos lembrar algumas propriedades aqui de números agora racionais. Olha, vamos relembrar as propriedades das potências dos números inteiros. Essas propriedades também se aplicam aos números racionais, ok? Então, vamos relembrar aí. Se vocês abrirem o livro de vocês na página 37 até a 39, vocês irão encontrar esse assunto aqui, tá bom? Propriedade das
potências, mas lá está o quê? Com números inteiros. Só que nós vamos aplicar as mesmas propriedades, nesse caso agora, utilizando os números racionais. Então, olha, esse assunto, página 37 a 39, mas também nós já fizemos videoaula sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida, basta pesquisar. Mas mesmo assim, vamos revisar. Temos aqui 2/10 ao cubo vezes 2/10 à quarta potência. Verifique que a base é a mesma, é uma multiplicação de potências de mesma base. A base é qual? Base é a mesma, olha só, a mesma base. E temos aqui uma multiplicação. Essa primeira propriedade nós chamamos o quê? Produto de potência de mesma base ou multiplicação de potências de mesma base. Olha o que é que eu faço. A base, ela vai ser conservada. Eu vou repetir a base. 2/10 aqui, eu coloquei aqui 2/10. E verifique que os expoentes aqui, o 3, expoente 3 e o expoente 4, quando é multiplicação, eu vou somar. Na multiplicação, eu somo, tá bom? Pego os expoentes e somei. Conservei a base, somei os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, 2/10 ao cubo vezes 2/10 à quarta potência equivale ao que? A 2/10 elevado à sétima potência. Conserva a base, soma-se os expoentes. Aqui na segunda propriedade é uma divisão, mas verifique que a base é a mesma. Então, novamente eu conservei a base, 3/8 negativos elevado à quinta potência, dividido por 3/8 negativos elevado ao cubo. Então, 3/8 foi repetido, olha, foi conservado. Aqui, olha, na multiplicação eu somei os expoentes, ok? Aqui, ó, é para somar. Mas na divisão, aqui agora eu vou subtrair. Nesse caso agora é para subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. 3/8 negativos elevado ao quadrado. Temos aqui agora a terceira propriedade. Essa segunda propriedade aqui é chamada de quociente de potência de mesma base ou divisão de potências de mesma base. Essa terceira propriedade aqui é a potência de potência. Olha, 1,4 ao quadrado elevado à sexta potência. É uma potência e mais outra potência. Na potência de potência, aqui ó, com os expoentes agora, eu devo multiplicar. Olha, multiplicar. Ok, meus amores? Multiplicar os expoentes. Verifique que a base novamente só está sendo conservada. Exatamente como foi aqui, ó, nas primeiras propriedades. Na primeira propriedade, conservei a base e somei os expoentes. Na segunda, conservei a base, subtraí os expoentes. Na terceira, conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes o 6, 12. 1,4 elevado à 12ª potência. A quarta propriedade, eu coloquei aqui duas juntas logo, a quarta e a quinta. Temos o que? As bases são diferentes. Observe, 2 positivos vezes 3 positivos. Só que as bases estão sendo elevadas ao mesmo expoente. Então, tanto faz eu resolver esse aqui, como elevar cada termo daqui, ó,
ao expoente indicado. Olha, 2 positivos ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer quando for uma divisão, as bases diferentes, mas aqui a potência for a mesma. Tanto faz eu pegar 0,6 negativo dividido por 0,2 ou elevar o cubo, ó, elevar cada termo desse aqui ao cubo, tanto faz. Vamos relembrar também a radiciação, olha, a radiciação de números racionais. Para extrairmos a raiz quadrada de um número racional de quadrado perfeito, é preciso que ele seja positivo. Sendo positivo, extraímos a raiz do numerador e do denominador e encontramos um número racional positivo. Vamos para exemplos aqui. Por exemplo, aqui, vamos colocar raiz quadrada de 36 centésimos. Olha, os dois números são positivos, 36 centésimos. Agora, para encontrar esse resultado, basta eu extrair a raiz do numerador. Qual é a raiz do numerador? Qual número que multiplicado, que elevado ao quadrado, vai dar 36? 6. 6 vezes 6, 36. E aqui eu tenho 100, raiz quadrada de 100. Vai ser quanto? 10, porque 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada de 36 centésimos vai dar 6 décimos, ok? A raiz quadrada de 81,25 vai ser quanto? 25 avos. Eu vou primeiramente extrair a raiz de 81, que vai ser 9, e depois a raiz de 25, que vai ser 5. Olha só o resultado, 9/5 aqui. Mas também eu posso encontrar dessa forma aqui, que é um número que? Um número racional. Para efetuar, para ficar mais simples, óbvio, basta transformar esse número decimal em um número fracionário. Vai ser quanto? 16 centésimos. Transformei esse número decimal em um número fracionário. E agora eu vou extrair a raiz de 16 e depois eu extraio a raiz de 100. Qual a raiz de 16? 4. Qual a raiz de 100? 10, tá certo? 4 décimos, que também pode ser representado desta maneira aqui, ok? Muito simples a radiciação quando refere-se a números o quê? A números racionais. Olha só, veja os exemplos. Raiz quadrada de 4/9, 2/3. Olha só, raiz quadrada de 81 centésimos, 9 décimos. Raiz quadrada de 1,21, transformei aqui, ó. Foi transformado o número decimal em fração. Depois a raiz de 121, que deu 11, e a raiz de 100, que deu 10. Simples também assim. Amores, olha, não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números inteiros e racionais, tá bom? Não existe. Não tem como encontrarmos a raiz quadrada de números negativos nesses dois conjuntos aqui. Na realidade, no conjunto dos números reais, né? Pois o quadrado de um número racional é sempre positivo, quando a base for negativa, mas o expoente for par, nós sabemos que o resultado vai ser positivo. Então, logo, para obtermos uma raiz quadrada negativa, fazemos a indicação colocando o sinal antes do radical. Olha só, aqui está do lado de fora, tá certo? Então,
menos raiz quadrada de 21, de 25, 16 avos. Veja que deu 5 quartos negativo, mas o negativo estava do lado de fora. Mas se vocês encontrarem desse jeito aqui, olha, dentro do radical, participando do radicando, a resposta vai ser o quê? Que não existe no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, ou no maior deles, que é o conjunto dos números reais. Vocês irão encontrar esse resultado aqui, mas só lá na frente, no ensino médio. Por enquanto, não existe no conjunto dos números que nós estamos estudando aqui, ó, inteiros e racionais, que fazem parte do conjunto dos números reais, tá bom? Olha só, nos números racionais não existe raiz quadrada de números que não sejam quadrados perfeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 5 nonos. A raiz quadrada de 9 é 3, mas o 5 aqui vai continuar sem raiz quadrada. Não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 5. Então, verifique que foi posto de novo dentro do radical. Só foi extraído o 9. O 9 saiu, que saiu aqui o 13. Mas o 5 permaneceu, ó. 5, raiz quadrada de 5 não é um número racional. Nós já estudamos essa questão aqui também. Por exemplo, 32, aqui ó, extrai a raiz quadrada dos seguintes números racionais. Raiz quadrada de 32 oitavos e de 72 50avos. À primeira vista, parece não haver raiz quadrada em nenhum dos casos. Porém, veja só. 38 dividido por 8, eu encontrei o quê? 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, observe tudo aquilo que você já aprendeu antes de dizer que não existe. Antes de dizer que não é um número racional. Se eu dividir 32 por 8, eu vou encontrar 4. E a raiz quadrada de 4 vai ser 2. 72 50avos. Olha só, simplifiquei os 2 por 2. 72 dividido por 2 deu 36 e 50 dividido por 2 deu 25. A raiz de 36 é 6 e a de 25 é 5. Amores, observe bastante, porque aí não tem como errar essa questão. Temos aqui, olha, lembrete. Você observou que às vezes podemos simplificar os dois termos da fração, simplificando aqui, olha, para assim obter uma raiz exata? Mas atenção, atenção, atenção! Ao simplificar, devemos dividir os dois termos por um mesmo número, diferente de 0. Senão estaremos alterando erroneamente o valor da fração. Veja que esses dois aqui, 72 e 50, foram simplificados sim, porém pelo mesmo número. Olha, simplificados pelo número 2. Imagine que eu tivesse simplificado de cima por 2 e o de baixo por 4. Aí estaria totalmente errado, ok? Então, podemos simplificar sim, mas observando o mesmo número, simplificando pelo mesmo número. E vamos agora para as expressões numéricas com números racionais. O que é que nós vamos resolver primeiramente agora? Novamente, o mesmo procedimento dos números naturais e dos números inteiros, o mesmo procedimento. Potências e raízes em primeiro lugar, multiplicações e divisões em segundo lugar e, por último, adições e subtrações. Vamos para um exemplo aqui. Letra A, eu tenho
1 meio negativo elevado ao quadrado, vezes raiz de 16/25, mais, olha só, o colchete, depois o parêntese, e aqui dentro do parêntese eu tenho uma adição, e aqui, adição e subtração aqui, porque temos número negativo, vezes um número decimal e fecha colchete. Olha, calculando potências e raízes, verifique que aqui primeiramente foi calculado 1 meio negativo, base negativa, elevado ao expoente par, 1/4. Veja que deu positivo, tá certo? Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Mas aqui nós temos o quê? Foi já, como é uma adição e como os denominadores são diferentes, tirei o que? O MMC. Tirei o MMC, foi resolvida essa aqui, e esse número decimal foi transformado em que, meus amores? Em uma fração. Daí, olha só, foi aplicado o método do cancelamento para facilitar o cálculo. 1 vezes 1 deu 1, e 1 aqui vezes o 5 deu 5, mas aqui também já foi resolvido, amores, olha só. Menos 4 mais 15, menos 4 mais 15 deu 11. 11 positivo, porque o 15 é maior que o 4, conservei o 10 e multipliquei aqui por 1 meio, por esse que estava aqui do lado de fora, tá certo? Daí eu fiz aqui 1/5 mais 1 vezes o 1, 11 vezes o 1 deu 11, 10 vezes o 2 deu 20. Verifica que novamente nós temos o que aqui, ó? Uma adição onde os denominadores são diferentes. O que é que vamos fazer? Tirar o MMC. Foi tirado, deu 20 aqui. Resolvida a questão, encontramos o 15/20. Porém, deu para simplificar por 5 aqui, encontrando 3/4, tá bom? Então, é só seguir o mesmo procedimento que já aprendemos nas expressões numéricas com números naturais e com números inteiros. O mesmo procedimento vamos agora aplicar nos números racionais, porém agora teremos frações, teremos números decimais, tudo juntinho. Não esqueçam de fazer a atividade que vai ser colocada na agenda. Para o quê? Para trabalharmos mais ainda esse assunto e ficarmos craque. Beijos, bom dia e até a próxima!